Boa tarde, amigos. Mais uma vez eu peço permissão para adentrar os seus lares, as suas redes sociais, para trazer um pouco aqui do pensamento do Tom, né? Hoje eu gostaria aqui de analisar de que forma que eu vi o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite em rede nacional, seus 5 a 6 minutos, né? Mas eu queria iniciar esse bate-papo dizendo que os meus avós tinham razão quando eles diziam que a pimenta só arde quando é nos olhos dos outros. É verdade. Este pronunciamento me dá duas certezas, tá? Uma que o timoneiro está sentindo a água batendo nas suas calças. E a outra que ele não acredita em nada do que ele falou ontem. Mas vamos lá. Mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. E que os governos têm que levar esta população em conta. Continua ainda, se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias? Ele prossegue. Então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a essa questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a cada medida, temos que ver o que significa para o indivíduo nas ruas. E complementa, eu venho de família pobre, eu sei o que significa estar sempre preocupado com o seu pão diário. Isso deve ser levado em conta porque todo indivíduo importa. A maneira como cada indivíduo é afetado pelas nossas ações tem que ser considerada. Não me valho dessas palavras para negar a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia, mas para mostrar que, da mesma forma, precisamos pensar nas mais vulneráveis. O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. O coronavírus veio e um dia irá embora. Infelizmente, teremos perdas neste caminho. Os laboratórios químico-farmacêuticos militares entraram com força total e, em 12 dias, serão produzidos 1 milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool gel. Repito, o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. A minha obrigação como presidente vai para além dos próximos meses. Preparar o Brasil para a sua retomada, reorganizar nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia. Com este mesmo espírito, agradeço e reafirmo a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto pela preservação da vida e dos empregos. Parlamento, Judiciário, governadores, prefeitos e sociedade. O presidente, ele afirmou ontem, depois de muitas negativas, né, que o coronavírus é, como ele falou, o maior desafio da nossa geração. Mas isso a gente já sabia, né? Em 24 horas, né, menos de 24 horas ele mudou a ideia dele. Porque o coronavírus já foi gripezinha, já foi um resfriadinho. Tá? Mas beleza, ele mudou o comportamento dele em relação a isso.
Agora, a partir desse vídeo, né, ele disse que ele aceita que o coronavírus é um dos maiores desafios da nossa geração. Outra coisa, seguindo, ele usa a fala do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, né? Ele usa todinha, de cabo a rabo, o que o diretor disse naquele vídeo da Organização Mundial da Saúde, né? Mas no final, quando ele lê toda a frase do diretor, ele diz que não, né? Que ele não se vale dessa frase para negar, né, a proteção ao nosso povo. Eu trago a vocês que 24 horas antes ele tinha usado a frase do diretor, ele omitiu trechos que ele falou hoje, e ele usou a frase deturpada para dar razão ao pensamento dele. O porquê que ele era contra o isolamento social, entendeu? Então não é bem assim, tá? Vamos para o próximo item. Aí depois ele afirma que não há remédio, né, com eficiência comprovada nem vacina, né, contra o coronavírus. Inventou a luz, né? Porque isso todos nós já sabemos, né? Aí ele diz que a hidroxicloroquina parece eficaz. Eu pergunto para você, meu amigo que está aí do outro lado, você daria para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, levando na presença de um médico, que ele passasse a hidroxicloroquina e dissesse assim, olha, compre esse remédio que parece eficaz? Você daria? Quando apareceu esse nome, hidroxicloroquina, ele apareceu lá nos primeiros casos, sendo usado na China e depois na Itália. São vários os remédios que estão sendo usados pelos cientistas, pelos médicos, como o último desafogo, sem ter nada para fazer, então eles estavam testando todo tipo de medicamento naquelas pessoas que estavam em estado terminal, até com humanidade, tá? Até com humanidade. E a hidroxicloroquina realmente é uma delas. E segundo alguns médicos que trabalharam, ela deu algum tipo de reação que no futuro, né, poderia ser estudada. A partir daí, pode ser que o princípio ativo dela, outros, eu não sei bem, poderiam servir no medicamento futuro, tá? Mas não da forma como o presidente do nosso país colocou, tá? Na forma, até incentivando as pessoas, né, as farmácias, desabastecer as farmácias desse medicamento, e hoje nós temos brasileiros que realmente precisam desse tratamento com esse remédio e não tem, porque está em falta. No outro ponto ele diz assim, olha, um dia o coronavírus vai embora e infelizmente teremos perda, né? Ele diz assim, olha, o coronavírus chegou, ele vai passar na sociedade, um dia ele vai embora. E da chegada dele até a partida, nós teremos algumas perdas, presidente. Quanto vale uma vida, será, presidente? Né? Quanto vale a vida do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu amigo? Né? Eu lembro quando ele falava naqueles apoiadores dele lá na frente do Planalto lá, que quem não vai morrer um dia? Realmente, quem não vai morrer um dia, né? Presidente, quem não vai morrer um dia? Estão morrendo milhares, né? Milhares. E esse tipo de pensamento do presidente encorajou outras pessoas a falarem isso. Pessoas importantes, megas empresários, que repetiam, vão morrer 7 mil pessoas, né? Mas o que vale é a saúde da economia, né? Então, este é o pensamento. Apesar do item anterior ele dizer que não havia um remédio eficaz
né? E parece que a cloroquina estava fazendo efeito. Apesar disso, de não ter certeza nenhuma, ele coloca, né, os laboratórios químicos farmacêuticos militares em plena produção. Em 12 dias, mais de 1 milhão de comprimidos de cloroquina. O que é que isso faz? Isso encoraja a população, que já está com medo nas ruas, a ir de maneira insensata às farmácias à busca desse medicamento, que não tem nenhuma comprovação que faça efeito para esse vírus, para essa doença. Lastimável. Enquanto isso, milhares de brasileiros com doenças às quais este medicamento faz efeito, estão sem este medicamento. Seguindo sua fala, o presidente da República, ele mostra a sua preocupação com o futuro da economia, tá? E ele afirma que o resultado, tá, das medidas tomadas para conter a pandemia, o resultado, ele não pode ser pior do que será o resultado, tá, da doença na economia mundial e nacional. Bom, vamos destrinchar isso aí. Quando ele fala isso, tá, qual será o resultado dessa pandemia no mundo? A gente está falando, gente, de milhões de pessoas mortas, milhares no Brasil. Tá? E não está acontecendo isso ainda porque foram tomadas medidas dentro da nossa nação do isolamento social. O isolamento social responsável, é o principal responsável por a gente não ter ainda centenas, milhares de mortes na nossa unidade federativa. Mesmo assim, infelizmente, teremos muito mais. Tá? Então ele se prende o que são milhares de mortos, né? Então, infelizmente, o pensamento do presidente, do clã do presidente, e quiçá da sua equipe econômica seja essa, né? Mas antes morrer alguns milhares do que e ter a nossa economia em pé. Parece que as cifras valem mais que a vida humana. A história está aí, gente, os documentos estão aí. Nós já tivemos guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tá? Tivemos as pandemias, a febre espanhola, né? E o mundo se reergueu, as economias se reergueram. Nós tivemos as quebras das economias, sabe, que afetou o mundo inteiro. E as nações se reergueram. Que pensamento tosco esse, pensamento egoísta. Em outro ponto, o presidente pede entendimento com os demais poderes. Congresso Nacional, prefeitos, governadores, e o Poder Judiciário. Mas será que são esses poderes que estão em guerra com o presidente? Não seria o contrário? Eu anotei algumas coisas que eu venho verificando, né? Então ele pede paz com o Congresso. Vamos lá. Nessa crise, né? Quando o governo federal e custou para tomar essa decisão de tornar o estado de calamidade nacional, assim que chegou no Congresso Nacional, em tempo recorde, isto foi aprovado. Ou não foi? Foi. E com a aprovação em estado de calamidade, está ali, está nas entrevistas, está nos documentos. O governo, com isso, poderia amealhar os seus recursos e jogar na conta dos necessitados, a população, os trabalhadores informais, aqueles que perderam emprego, os pequenos e os microempresários. Não satisfeito, ele recorre a outro poder, o STF, né? Aí ele faz a seguinte indagação ao STF, em outras palavras: eu posso gastar mais do que eu arrecado?
porque eu não quero infringir a lei de responsabilidade fiscal. O que é que o STF faz? Dá um parecer favorável, dizendo assim: diante do caso de pandemia, diante de caso de calamidade pública nacional, o governo está autorizado, né? Está autorizado a gastar mais do que arrecada. E detalhe, não precisa dizer as fontes de onde sairiam esses recursos. Governadores e prefeitos estão fazendo os seus papéis, estão fazendo aquilo que lhes cabe e foram além. Como medidas governamentais federais ficaram no vácuo, eles tiveram que tomar essas medidas. Pessoal, nada me convenceu. Convenceu a você também, do outro lado da tela? Então ele pede paz, ele pede união aos prefeitos, governadores, ao STF, mas no amanhecer do dia de hoje, de manhã, na sua rede social, ele replica um vídeo já desmascarado, em que o cidadão vai lá na Ceasa de Minas Gerais e grita aos quatro cantos e filma dizendo que há desabastecimento, sendo que a própria ministra dele, no site do governo, está lá dizendo que está tudo normal, que os produtores estão produzindo, os caminhoneiros estão levando e os parques de abastecimento estão recebendo, né? Está tudo normal. E os diversos jornais nacionais do Brasil, alguns do exterior, estiveram nesses locais e realmente comprovaram que está tudo normal. E no enunciado desse vídeo que ele replica, ele dá uma alfinetada, né, nos governadores e prefeitos. Quem quer paz? Já está indo para 48 horas, gente, que o projeto de lei 1066, que saiu do Congresso Nacional e chegou nas mãos dos executivos, depois de muitas reuniões, né, Congresso, governo, e chegaram ao consenso do auxílio emergencial ao trabalhador. Desde ontem, o governo diz que vai assinar. Virou o dia de hoje, nada até agora. E a gente foi surpreendido ainda pela entrevista do senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, dizendo que ainda não foi possível porque tem algumas arestas a serem retiradas. Ele quer usar esse momento para mexer na Constituição, com o argumento de que se ele agir assim, ele vai estar infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Mas como, gente? Quando foi instalado o estado de calamidade, lá foi dada autorização. Ele não estava satisfeito, foi para o STF deu autorização. Diversos especialistas ouvidos hoje pela mídia nacional disseram que sim, ele pode mexer, ele pode já assinar isso, que chega a um trabalhador. A própria pessoa que pensou a lei de responsabilidade fiscal, a própria pessoa que pensou a lei de responsabilidade fiscal, ela disse com todas as palavras: o governo está esperando o quê? Eu não acreditei em nada do que ele falou. E você daí do lado da tela, você acreditou? Até outra hora, amigos. Obrigado pela atenção.